tudo bem com você? Seja bem-vindo! Nesse vídeo eu separei 10 dicas super especiais para você que precisa controlar os níveis de colesterol, para baixar eles de uma forma natural. Então, se você precisa ou conhece alguém que precisa, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar essas 10 dicas super especiais para você colocar em prática ainda hoje. Mas antes eu queria te convidar para se inscrever aqui no nosso canal. A gente está sempre com vídeos novos falando sobre os alimentos, sobre saúde, então não deixe de fazer isso e aproveita e já aperta no sininho ali do lado para você não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo que a gente postar por aqui. Mas antes de tudo, vamos falar sobre o que é colesterol, por que, que níveis altos de colesterol não são legais? O colesterol é um composto, uma molécula que o nosso próprio corpo vai produzir para fazer a circulação de gorduras ali pelo nosso corpo. O colesterol ele também vai fazer parte da síntese de alguns hormônios e também ele faz parte ali da estrutura da nossa célula. Ele vai fazer parte da membrana, que é aquela partezinha que fica em volta da célula. Então o colesterol tem várias funções, E a principal delas que a gente mais fala é sobre essa circulação, Esse transporte de gorduras pelo nosso organismo. E a gente tem várias frações que a gente fala do colesterol. A gente conhece, aquele colesterol ruim, o colesterol bom. Qual que é a diferença entre eles? O colesterol que a gente chama de bom, que é o HDL, ele vai ter uma densidade mais alta. E isso vai fazer com que ele circule, pelo nosso sangue com uma facilidade um pouco maior. Ele vai boiar ali, flutuar no nosso sangue, Já o colesterol que a gente conhece como ruim, que é o colesterol LDL, ele tem uma densidade menor. Isso vai acarretar em algumas situações, como o acúmulo desse colesterol lá nas nossas veias, nas nossas artérias e não vai permitir com que o sangue flua com tanta facilidade assim. E esse acúmulo de colesterol, ele está relacionado a diversos fatores, Um deles vai ser a alimentação, vão ser alguns hábitos, o sedentarismo e também a gente tem algumas causas que são genéticas. Mas aqui, as dicas que eu vou te dar, elas dizem respeito bastante à alimentação, logicamente, e também aos seus hábitos de vida. A primeira dica que eu trouxe para você hoje é sobre acrescentar fibras na alimentação, principalmente aquelas fibras que são solúveis, que vão pegar e puxar água lá dentro do nosso organismo. Você vai encontrar esse tipo de fibras na aveia, no psyllium, em algumas frutas, como é o caso da ameixa, da maçã e também da pera. O que essas fibras solúveis vão fazer? Elas vão ajudar com que o seu corpo não absorva tanta gordura que você consumiu na sua alimentação. E aí, consequentemente, você não absorvendo tanta gordura e também o colesterol, proveniente da alimentação, a gente não vai ter esse aumento do nosso sangue. E a segunda dica que eu separei para você é sobre o consumo de gorduras saturadas. Quais gorduras são essas? Principalmente aquelas que a gente encontra em fontes de origem animal, como é o caso das carnes, da manteiga, do creme de leite, da nata. Então o ideal é que a gente tenha uma moderação nesse consumo, Não consuma em grandes quantidades, porque a gente já tem estudos mostrando que elas estão bastante relacionadas ao aumento do colesterol no nosso sangue. E também a gente encontra essas gorduras saturadas em alguns tipos de biscoitos, Biscoitos, principalmente esses mais processados, Então biscoito recheado, biscoito água e sal, então tem que ficar bem atento ao consumo desse tipo de alimento. E seguimos então falando das gorduras. As gorduras trans é algo que você precisa eliminar se você quer controlar o seu colesterol, baixar os níveis dele no nosso sangue. A gente encontra esse tipo de gordura principalmente em alimentos mais industrializados. Então, como é o caso desses mesmos biscoitos, Biscoito recheado, em salgadinhos, em sorvetes, a gente tem uma concentração bem grande desse tipo de gordura. Lembra que o colesterol é um tipo de gordura que circula no nosso sangue? Então, por que não utilizar esse excesso fazendo atividade física? Essa é a minha quarta dica para você. Coloque uma atividade física no seu dia a dia, mexa o seu corpo, nem que seja começar por coisinhas simples na tua rotina. Você trocar, por exemplo, um elevador por uma escada, descer um ponto do ônibus ou do metrô antes, isso vai fazer com que você se movimente um pouquinho mais aí no seu dia a dia. E claro, se você puder colocar uma atividade realmente, a musculação, uma caminhada ou até mesmo um outro esporte que você goste de fazer, Por que não um futebol, um basquete? O importante é que você esteja em movimento para você gastar todo esse excesso de energia que tem aí no seu corpo. E a quinta dica é sobre o que a gente pode acrescentar na rotina,
que vão ser as gorduras boas, que vão ajudar a equilibrar aí os níveis de colesterol no seu sangue, que são as gorduras mono e poliinsaturadas. A gente chama elas de gorduras saudáveis. E você vai encontrar elas principalmente nas nossas oleaginosas. Então, por exemplo, castanhas, né? Castanha de caju, castanha do Pará. A gente tem também as amêndoas, as avelãs. Então, são ótimas opções aí para você acrescentar. Claro que a gente precisa estar atenta à quantidade que você vai consumir dessas oleaginosas, né? Apesar, né, elas têm bastante gordura, então tem que cuidar com a quantidade que você vai acrescentar para não ultrapassar as calorias e também ser as castanhas, né, as oleaginosas de forma natural, não aquelas que têm acrescido açúcar, sal, então fique sempre atento a isso. E nessa listinha de gorduras boas, a gente tem também o azeite e o abacate, que são fontes dessas gorduras mono e poliinsaturadas e vão ajudar bastante na sua saúde. E a sexta dica também é sobre o que você pode acrescentar. Então, trazer com mais frequência o consumo de peixes na sua alimentação, principalmente aqueles que são ricos em ômega 3. A gente tem a sardinha, a gente tem o atum, o salmão. São peixes super legais, que são riquíssimos em ômega 3, que é uma gordura bastante anti-inflamatória, que só vai fazer bem para a sua saúde e vai sim reduzir os níveis de colesterol no teu corpo. A sétima dica é sobre o que você vai ler ao comprar um alimento, estar atento ao rótulo dele. Como você pode perceber, é muito importante que a gente tome cuidado, né, na quantidade de fibras, qual é o tipo de gordura que tem que ter esse alimento, o que a gente precisa evitar. Então esteja atento aos alimentos que você compra, que você consome no seu dia a dia, para você, né, tomar as melhores decisões e escolher os melhores alimentos. E se por acaso você está acima do seu peso ideal, a recomendação é que você tente emagrecer. Muitos estudos já mostram que se você elimina entre 5 e 10% do seu peso, a gente tem uma melhora muito significativa nos níveis de colesterol. Então, é algo aí pra gente tentar fazer, né? Entrar no processo de emagrecimento para melhorar ainda mais os níveis de colesterol no seu corpo. E aqui no canal a gente tem muitos vídeos que com certeza vão te ajudar nesse processo e tornar o emagrecimento ainda mais leve. A nona dica é com relação a bebidas alcoólicas. Tenha sempre uma moderação no consumo. A gente sabe que a bebida alcoólica, ela vai sim estar relacionada à quantidade de colesterol que você tem no seu corpo, né? Esse excesso de bebida alcoólica vai se transformar ali num excesso de gordura. Então o ideal é que você evite esse consumo excessivo, né? Tenha sempre uma moderação quando for consumir uma bebida alcoólica. E a 10ª dica é para você que é fumante. A gente já tem muitos estudos mostrando, né, a relação desse hábito com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e aqui entra também os níveis de colesterol. Lembra que eu comentei contigo que o colesterol é uma molécula que vai transportar a gordura no nosso sangue? A gente tem algumas delas que vão fazer esse transporte do sangue para o fígado para ser metabolizada. E quando a gente tem a presença desses compostos, né, do cigarro, a gente vê uma dificuldade do nosso organismo de fazer esse transporte do corpo para o fígado. Então ele vai ficar ali deficiente em algum nível, o que vai acarretar no aumento de colesterol no sangue. E aí, consequentemente, a gente vai ter um aumento do colesterol que a gente chama de ruim, que é o LDL, e vai reduzir o colesterol que é bom, que é o HDL. Então o ideal é que você faça um esforço, né? Tente realmente parar de fumar, porque com certeza vai melhorar muito a sua saúde como um todo. Agora me conta nos comentários, você já sabia alguma dessas coisas que eu contei aqui no vídeo? O que você vai fazer a partir de hoje na sua rotina? Me conta que eu quero muito saber sobre você e não esqueça de deixar sua curtida se eu te ajudei com esse vídeo e de compartilhar com alguém que você possa ajudar também. Eu espero você então nos próximos. Um grande beijo, tchau, tchau!